Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável, nosso encontro semanal nas rádios e no nosso podcast lá no YouTube, podcast Papo Saudável. Está à disposição para todos aqueles que perderam os outros episódios poderem rever ou ver, se for a primeira vez. Eu queria, antes de mais nada, mandar um forte abraço para as pessoas que têm entrado em contato conosco. Eu fico muito feliz e muito honrado com isso. Eu quero mandar um abraço em primeiro lugar para o pessoal lá de Campo Grande. O João Paulo com a sua mãe, ela é parente minha, Dona Maria Dantas. Um abraço bem forte em vocês. Dona Francisca Ambrósio e sua filha Elza. Maxon Macedo, amigo de infância, fazia ou faz ainda, claro que faz, só que deve fazer só para poucos, um bolo de macaxeira fantástico. Dona Fátima, mãe de Riane, Acailson, meu amigo Acailson. Toinha, ela disse que é Antônia Cecília, mas para mim vai ser sempre Toinha. Antônio Loureiro, nosso paciente fantástico, Leliane, Toninho, Daniele lá da Dental Clínica, Josué Figueiredo, Erotilde Dantas, Dioclésio Balbino, Renan, o cheiroso do Alto Rodrigues, Cacau, Fábio Diógenes, mais um amigo de infância, Josimário Cosme, Dona Janete, Cecília lá do Alto, Pedro também do Alto, Marcão aqui de Açu, Dona Fena em Arapuá. A lista está aumentando, pessoal, graças a Deus que vocês nos dão a honra de estar conosco nesses momentos e eu fico muito feliz com isso. É um momento em que a gente pode pensar um pouco sobre a nossa vida, pensar um pouco sobre a nossa saúde espiritual e também falar um pouco sobre a nossa saúde física, né? Quantas vezes nós temos falado isso. Hoje eu queria falar um pouco para vocês ainda sobre aquele tema que nós começamos e fracionamos em vários episódios sobre o quanto é preciso ser bom. Como você se enxerga e enxerga as outras pessoas? Como você enxerga o seu próprio Deus? Será que Deus é aquele Deus vingativo, o nosso Criador, aquele que por você ter feito um simples erro já é o suficiente para que você seja execrado e jogado para fora? Você já se sentiu assim? Porque eu já me senti. Às vezes, algumas religiões, elas costumam fazer essa sensação com você. Se você fez algo que não estava dentro dos preceitos daquela religião, faz com que você seja meio como que execrado, jogado na sarjeta, deixado de lado. Será que Deus é realmente assim? Tem um exemplo, por exemplo, de um ministro de uma igreja, que, lógico que eu não vou citar qual é a religião, mas ele estava morrendo com AIDS, no momento em que a AIDS não tinha controle, porque hoje a AIDS está sob controle, né? Uma grandiosíssima maioria das pessoas convive muito bem tomando seus coquetéis. Dizem até que uma pessoa com diabetes, os médicos falam isso, consegue ter um padrão de vida pior do que uma pessoa, por exemplo, que tem AIDS. E ele tinha entrado para a carreira religiosa, né? Ele tinha entrado para meio como que para encontrar uma perfeição, se achando culpado, se achando execrável, né? Ele se sentia imperfeito e por isso ele achava que não era amado. E ele acreditava então que se ele entrasse para a carreira religiosa, mesmo que ele estivesse cheio de desejos, que aqueles desejos não necessariamente coincidiam com a religião que ele escolheu, fariam com que ele fosse aceito pelo Criador. E no final da vida, né, no hospital, ele estava achando que ele fez uma escolha errada, porque no final das contas, o nosso Criador, o nosso Deus, ele nos ama de qualquer forma. Como um pai ama um filho. Uma vez eu vi um pai falando sobre que ele, sendo pai, preferia perder os 2 braços para que o filho dele não perdesse um dedo. Eu achei aquilo muito bonito, muito interessante. Então, essa é a tendência dos pais, é de proteção dos filhos. Nós sabemos que existem pessoas que não são assim, claro que sabemos. Na tendência natural, às vezes a gente encontra pessoas que competem com o filho.
E aí surgem complexos de Édipo e coisas desse tipo, né, que a psiquiatria e a psicologia estudam. Mas a gente está acostumado a ver uma situação em que ou nós somos perfeitos ou nós somos deixados de lado. Vocês já perceberam como é que no Instagram as pessoas fazem fotos somente dentro de certos ângulos? Tem até aqueles memes, aquelas piadas de encontros que são feitos por pessoas pela internet, e quando a pessoa chega ao vivo diz assim, peraí, houve alguma coisa errada, a foto não era essa, né? Foi usado muito Photoshop, foi encolhido muita barriga, foi colocado uma cinta, foi colocado algo que parecesse ser uma pessoa muito mais perfeita do que era de verdade. Quando eu vejo na minha clínica chegarem pessoas com 16 anos de idade, com os dentes lindos, querendo fazer facetas de porcelana ou lentes de contato simplesmente porque elas acham que isso vai fazer com que elas sejam mais aceitas pelas pessoas, quando a gente começa a imaginar que a nossa vida ela precisa necessariamente da aprovação do outro, quando você posta uma foto no Instagram e você fica vendo quem curtiu ou quem disse que você estava bonito ou bonita, e você não vai conseguir viver se não tiver uma quantidade X de pessoas que falem isso. Até que ponto essa situação ela pode ser interessante? Tem aumentado muito o índice de anorexia e bulimia, isso é uma situação principalmente feminina. Existem homens também, mas é principalmente feminino. Anorexia é aquela situação em que você simplesmente não come, você não quer mais comer porque você se olha no espelho e você se acha gorda, você acha que está acima do peso. Bulimia, você come, mas você acha que comeu demais, mesmo tendo comido pouco, e você vai lá no banheiro e força o vômito. Essas coisas podem até matar. São transtornos psicológicos influenciados e tão perturbados e piorados na nossa vida cotidiana, muitas vezes por pessoas que não conseguem fugir do aspecto de tentar agradar outras pessoas para tentar parecer perfeito, para que as pessoas gostem delas. Você conhece, por exemplo, pessoas que foram para uma viagem, elas fazem muitas fotos de ângulos diferentes para dar a impressão que foram em vários lugares, para depois botarem fotos e dizerem que fizeram uma viagem, na outra semana que fizeram outra viagem, na outra semana que fizeram outra viagem, e vivem viajando. E muitas vezes vendem o corpo para isso. Pessoal, até que ponto nós precisamos viver num mundo tão superficial e tão mentiroso? Isso é para nós pensarmos a respeito disso. O equivalente masculino dessa anorexia e bulimia, que é as mulheres tentando alcançar um grau de perfeição, o corpo da Barbie, é do homem que quer ser rico. Ele precisa ganhar 6 dígitos, 100 mil, 200 mil, sei lá o quê, e ele começa, quando ele não consegue isso, ou quando aquela mulher não consegue aquilo, começa a trazer um bocado de traumas, que esses traumas, muitas vezes, eles conseguem como é que eu diria, se desdobrar em drogas, em automutilação, ou simplesmente fazer com que haja uma contestação das outras pessoas por causa de sua orientação sexual, da cor da pele ou algo parecido, não é? Então muitas vezes isso pode acontecer, e se é uma vergonha, é uma questão de nos sentirmos mal pelo que somos, como é que podemos curar isso? As pessoas que você conhece do seu ciclo de amizade mais fechado são pessoas as pessoas que você confia são pessoas que podem levar uma mensagem de verdade para você. Então, não adianta muito ter 1 milhão de amigos, como dizia Roberto Carlos naquela música. Esses amigos não vão lhe ajudar a levar a geladeira no dia da mudança da sua casa. Os amigos de verdade são aqueles que estão juntos nos momentos mais difíceis. A aceitação, quando nós nos aceitamos, a principal razão dessa aceitação é quando nós nos unimos a grupos. Isso é por isso que nós muitas vezes nos unimos a grupos, às vezes até religiosos, que nem concordamos tanto, mas só pelo fato de que quando estamos ali somos bem tratados e as pessoas aparentemente gostam da gente, né? Nós somos pessoas que precisam o tempo todo estar fazendo algo para ganhar a aprovação. Adler, um psicólogo,
ele acreditava que não era necessariamente isso. Você tem que parar de ficar pensando em simplesmente ganhar a aprovação das pessoas. Você precisa parar, inclusive, de ganhar a sua própria aprovação. Você só tem que viver este momento. Então eu não vou fazer planos para a minha vida profissional. Não estou falando isso. Essas coisas têm que acontecer. Mas o momento que passou, ou seja, o minuto passado, as palavras que eu disse há um minuto já são passado. A gente precisa aprender a parar de viver o passado e parar de viver somente o futuro também. Se vocês prestarem atenção, até os heróis bíblicos, eles são pessoas que não são perfeitas. Moisés tinha uma esposa e ainda assim arrumou um relacionamento fora do casamento. Davi chegou a mandar o esposo de uma mulher por quem ele se apaixonou para a frente de batalha para morrer por causa disso. O Davi, que era tão amado por Deus. Abraão chegou a entrar no Egito e dizer que a mulher dele não era a esposa dele, era a irmã, para que se as pessoas quisessem transar com ela, até poderiam, contanto que não o matassem. Foi tão covarde naquele momento. Depois se mostrou, foi chamado o pai da fé. Então essas pessoas não eram super-heróis, como nós não somos. Nós somos pessoas imperfeitas. Você que está me ouvindo e eu também. As pessoas que conhecem suas falhas, elas podem muito bem estar abertas para o amor e a presença de Deus, porque ela reconhece que não é um Deus. Você precisa perceber que você não é um perfeito Deus. Quando você reconhece isso e assume suas imperfeições, você pode começar a ter uma vida mais feliz. Catherine Ketchum, ela diz que a imperfeição é a ferida que permite a entrada de Deus. É assim que nós permitimos que o Senhor ele venha até nós. Os pais, os cônjuges e os amigos podem não nos amar por apresentarmos defeitos, mas isso permite ver o quão amados podemos ser por nosso Criador. Você já percebeu que algumas pessoas podem até não gostar de você porque você cometeu um determinado tipo de erro, porque você fala mais alto ou porque você tem alguma mania que a pessoa não gosta muito, mas Deus lhe aceita do jeito que você está. Não existe possibilidade outra. Deus nos ama de qualquer maneira, o nosso Criador. E nada melhor do que aquele momento do silêncio, como o próprio Adler falava sobre a necessidade do silêncio. Nesse silêncio, você encontra Deus falando com você ou você falando com Deus. Deus é o nosso Criador. Eu acredito sim num Deus Criador. Eu não acredito que nós viemos de uma proveta de um alienígena. Eu acredito que houve sim um ser muito maior, fantástico, que nos fez ou nos produziu e nos gerou essa possibilidade de felicidade. Daniel Gottlieb, ele diz que nós não temos controle sobre a dor alheia, mas muito da culpa vem do sentimento que temos mais influência do que realmente temos. Muitas vezes nós acreditamos que somos ou exercemos influência maior do que realmente podemos fazer. E as religiões, às vezes, elas geram rituais sem sentido para acalmar as almas conflitadas. Quantas vezes você já percebeu que as religiões muitas vezes têm rituais que não parecem lógicos, mas que fazem com que as almas que estão em conflito possam viver um pouco melhor a partir daquela situação. Então, nessa situação de conflito interno, há uma necessidade de se ver não como perfeito, mas como alguém que é imperfeito, como você, como eu, que é amado por Deus e que tem pessoas ao redor que nos ama também. E nós podemos amar essas pessoas. E aí então a gente se aceitando como tal, a gente também pode aceitar essas outras pessoas. E isso gera uma sensação de paz. E aí talvez a gente entenda um pouco quando Jesus Cristo falou: a minha paz vos dou, não como o mundo vou lá dar. Jesus Cristo não estava muito interessado em ficar fazendo cena ou sendo falso para as pessoas. Ele estava muito mais interessado em ser verdadeiro. Ele chamava muitos de sepulcros caiados, pessoas falsas muitas vezes. Jesus Cristo sempre foi alguém muito sério, muito... a Bíblia, por exemplo, o Novo Testamento em nenhum momento fala que Jesus sorriu, mas em algum momento fala que Jesus chorou. Então ele era alguém que sabia de uma missão que ele tinha
e por isso ele se doou para aquela missão. E essa missão nos faz muitas vezes, como disse aquela música do Titãs, carregar o peso do mundo nas costas. Os americanos chamam isso de monkey on the back, macacos nas costas, né? O que eu quero dizer para vocês é: a gente precisa ser mais leve na nossa vida. Precisa parar de se achar tão perfeito. Nós não somos perfeitos e nunca seremos perfeitos. A nossa vida é uma sequência de erros. Para sempre você vai estar errando com palavras que você não deveria ter dito. Talvez hoje você já tenha dito palavras que você não gostaria de ter dito para o seu cônjuge, para o seu filho ou filha, para o seu amigo ou amiga. Então, pense nisso. Entenda que você pode começar a se perdoar por todas essas coisas. Perceber que é imperfeito e aprender também. Eu conheci um homem, um senhor de idade, de muita idade, e ele disse que nunca pediu perdão e nem vai pedir perdão nunca. Que homem infeliz seria esse, que não consegue abrir a boca e dizer: eu errei com você, me perdoe, né? Então, se você fez isso já hoje, tão cedo, entenda que você pode chegar para a pessoa que você fez isso, e é por isso que a Bíblia até diz que você não deve dormir, e está falando sobre os cônjuges, né? Não se põe o sol com a vossa ira. Então, não fique irado, se sinta, perceba como sendo imperfeito, veja a imperfeição das pessoas e comece a entender que isso pode ser a entrada para que o amor possa ser a união que gera essa liga entre você e a pessoa que você ofendeu ou foi ofendido. E o perdão entra logo a seguir nessa linha. Hoje nós terminamos essa parte espiritual e eu queria falar um pouco agora sobre os nossos patrocinadores, que são dois basicamente: a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas e a Equilibrium. A Equilibrium, alguns pensam que ela na verdade não está funcionando. Ela já está funcionando há 2 meses, já temos um tomógrafo que nunca tinha havido isso antes em Açu, hoje já existe. E esse tomógrafo, ele tem ajudado a salvar vidas. Nós estamos em negociações também com um mamógrafo, um aparelho de densitometria óssea, raio-x, já temos a parte de ultrassonografia também. A Liga contra o Câncer também está junto conosco na Equilibrium. A partir dessa próxima semana, nós teremos também o laboratório de análises clínicas, né? Estaremos com uma parceria que nós estamos fazendo com a Viver. O Dr. Heriberto, muito gentilmente, tem nos visitado. E nós vamos fazer essa parceria para que tenhamos um laboratório de excelente qualidade. E além disso tudo, nós temos médicos que atendem, médicos inclusive da Liga contra o Câncer, cirurgião de cabeça e pescoço, oncologista, entre outros. Então, se você tem dúvidas sobre a Equilibrium, é muito fácil. Você entra em contato através do Instagram, que é @, aí você bota Equilibrium Açu, Equilibrium BRIUM, Equilibrium Açu, ou então você entra em contato pelo telefone, que é o 99696-2122. E você vai poder falar com o Leliane ou o Jorge, e eles vão poder tirar todas as dúvidas que vocês têm. Sobre a Dental Clínica, bom, Dental Clínica é fácil de falar. É uma das coisas mais fáceis de falar para mim. Eu que sou o proprietário, fundador, comecei a odontologia há mais de 35 anos. É uma vida, pessoal, vocês olharem direitinho. Há mais de 35 anos nós começamos uma odontologia de altíssima qualidade. Nós separávamos parte do dinheiro que entrava na clínica. Quando eu digo nós, era eu mesmo, que era somente eu. Fui somente eu e o meu Criador e meu Deus me ajudando o tempo todo, que fizemos a Dental Clínica. Não existe sociedade na Dental Clínica. A Dental Clínica é somente minha e do meu Criador. E foi feito exclusivamente a partir de muito trabalho, muita dedicação. E vocês sabem, eu separava de 10% a 20% de tudo que eu faturava para comprar novos equipamentos. Muitos deles foram muito ruins equipamentos, mas eu sabia pelo menos que aquilo poderia ou não ser utilizado. Tanto que até hoje existem pessoas que estão tratando os dentes, dentistas começam a tratar os dentes com certas substâncias que eles tomaram conhecimento agora, que nós já deixamos de usar há vários anos,
porque nós já começamos, fomos pioneiros, percebemos que aquilo não era tão bom assim, que havia coisas melhores e fomos atrás de outras coisas melhores. E agora que está caindo a ficha para alguns dentistas, né? A gente tem estado sempre um passo adiante, ou 2 passos, ou uma volta, como a Ayrton Senna fez uma vez, em cima do segundo colocado. A Dental Clinic, então, é muito fácil de falar porque ela é perfeita. É a única clínica, por exemplo, que você tem o próprio aparelho de polissonografia, que é aquele aparelho que a gente pode verificar como é que está seu sono, a qualidade do seu sono, para saber como tratar o ronco. Vocês sabiam que 1/3 das pessoas roncam? Então, se você é uma esposa de um homem que ronca, ou você é um homem que ronca e percebe isso te atrapalha e percebe que atrapalha a sua esposa, ou ao contrário, também existem mulheres que roncam. Isso é uma hipopneia acontecendo. Então, quando você ronca, é porque o ar não está passando adequadamente, e isso está fazendo com que haja dificuldade de respiração, que pode gerar apneia e pode gerar até situações muito complicadas, até a morte pode acontecer. Então, se você ronca, nós temos como lhe tratar. O Lightout é um aparelho que consegue fazer isso de uma forma muito boa, além de aparelhos intraorais. E em último caso, o CPAP, que é aquele aparelho médico que você coloca para respirar melhor, não é? Mas não é o ideal. Se a gente consegue, dentro de um determinado padrão, de uma hipopneia, de um índice de apneia, hipopneia IAH baixo, a gente não precisa de um CPAP. A gente consegue resolver isso somente com laser, ou somente com laser e aparelho intraoral. Então fica muito mais fácil, mais simples para as pessoas terem qualidade de vida. E sem contar que, além do tratamento de ronco, do sono de uma maneira geral, nós temos tudo o que precisamos para tratamento também de DTM, aquela dor que acontece perto da articulação, onde a gente pode usar desde um TENS, que é aquele aparelho que consegue estimular a musculatura, fazendo uso de infravermelho, do laser de baixa potência e tantos outros procedimentos que podem gerar o alívio de uma dor que é extremamente desagradável. Quem tem dor de DTM sabe do que eu estou falando. Eu tenho DTM e consegui regular a minha DTM. Ela hoje está há muitos anos sob controle. Não tem cura para isso, mas você tem como controlar, né? Então, se você tem dores de cabeça frequente, você tem dores perto do ouvido, já foi no otorrino, o otorrino disse que não tem nada no ouvido, vem até a Dental Clinic, nós podemos tratar você. Além, claro, de todo o resto, que eu teria que ter 2 ou 3 programas falando só da Dental Clinic para falar dessa clínica maravilhosa. Nós somos o maior centro de fresagem de facetas de porcelana e coroas de porcelana do Brasil. Nós temos 2 aparelhos de laser de alta potência que conseguem fazer cirurgias de cortar gengiva, reabertura de implante, tirar cárie sem dor e sem anestesia. Então nós temos o nosso próprio tomógrafo, nós temos o que há de melhor na odontologia mundial. Tudo num só lugar. É uma clínica que me faz ficar extremamente honrado de poder tê-la, de poder ter construído essa clínica para oferecer para a população do Vale do Açu e para o mundo, porque nós recebemos pacientes de tudo quanto é canto, da Europa, dos Estados Unidos e de tantos outros lugares. Então, a Dental Clinic, ela está à disposição de vocês. O telefone da Dental Clinic é o 999816640. E nós temos também o Instagram, que é a Dental Clínica Dr. Giovanni, tudo junto, Dr. Giovanni, né? Não é Doutor D-O-U, não, é Dental Clínica Dr. Giovanni. Lembre-se que meu nome é inventado, é J-O-V-A-N-E. Então, Dental Clínica Dr. Giovanni é o Instagram da Dental Clínica, e o meu pessoal é Dr. Giovanni Dantas, Dr. Giovanni Dantas. Né? E vocês serão muito bem-vindos, porque a partir de agora nós começaremos também a fazer colocações baseadas num livro que está sendo escrito e numas aulas que estão sendo feitas. Então, se você é pai ou mãe de um estudante de odontologia, ou você é estudante de odontologia, ou um dentista recém-formado, será muito bom tê-lo como aluno nas aulas que nós vamos ministrar muito em breve. Siga-nos no meu Instagram pessoal. Pessoal, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.